Levar a nossa missão a todas as áreas da instituição para que ela não fique apenas no papel. Todos têm que conhecer a missão da instituição, um atendimento de qualidade para que o estudante ele se sinta parte do processo e não apenas um aluno ou um cliente. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao videocast Negócios em Foco do Jornal do Comércio, em especial aos 25 anos do JC Recall de Marcas. Eu sou Fernando Castilho, colunista da JC Negócios e tenho a honra de receber aqui no nosso programa Nilzete Santiago, reitora da Uninasal. Nilzete, seja muito bem-vinda à nossa conversa, ao nosso podcast. Obrigada, Castilho, pela oportunidade, não só de estar aqui dividindo um pouquinho, na nossa marca, a nossa história, mas por ser uma instituição renomada como a Uninasal e que uma instituição que, a despeito de ter apenas 20 anos, completa agora em agosto, ser uma instituição com uma marca tão forte e eu estou na posição de reitora dessa instituição. Ah, que bom. Bom, a Uninasal é uma instituição privada de ensino superior mantida pelo Grupo Ser Educacional. Tem 37 unidades em funcionamento em estados das regiões do Norte, Nordeste, Centro-Oeste e Sudeste. A Uninasal trabalha com uma ampla gama de cursos nas áreas de saúde, tecnologia, negócios e humanidades, oferecendo aos seus alunos uma educação de alta qualidade, teoria prática em suas metodologias de ensino. Além disso, a instituição conta com infraestrutura completa, moderna, corpo docente bastante qualificado e programas de incentivo à pesquisa e à extensão, proporcionando aos estudantes uma experiência acadêmica enriquecedora e preparando-os para o desafio do mercado de trabalho. A reitora da Uninasal, Nilzete Santiago, já atuou no mesmo cargo na Uninorte, Centro Universitário do Norte, também do Grupo Ser Educacional, e também foi diretora acadêmica e docente de outras instituições. Nilzete atua na área de gestão educacional desde 1993, sendo membro de conselhos universitários, Comissão de Educação Jurídica da Bahia, OAB-BA, e membro titular do Conselho Estadual do Meio Ambiente aqui em Pernambuco. Bom, vamos conversar um pouco e antes de começar eu queria falar sobre o JC Recall de Marcas, uma premiação que é realizada pelo Sistema Jornal do Comércio de Comunicação, cujo objetivo é prestigiar as marcas mais lembradas pelos pernambucanos. Em 2023, a Uninasal garantiu o primeiro lugar em duas categorias do JC Recall de Marcas. Ela venceu na qualidade de faculdade particular e de ensino à distância, o EAD. Primeiramente, Nilzete, eu queria conversar com você, dando os parabéns para que todos os que fazem a Uninasal, porque essa é uma instituição que nasceu em Pernambuco, mas que se destaca entre todas as universidades. É bem interessante porque um mercado altamente competitivo, como é que essa instituição conseguiu se diferenciar? O que é que você acha que a Uninasal traz para agregar valor aos seus alunos? Então, Castilho, quando você traz aí essa questão da premiação aí, é um misto de orgulho e responsabilidade. Então, nós nos sentimos orgulhosos, felizes, lisonjeados em, no meu caso especificamente, dirigir uma instituição que vai completar 20 anos e já tem esse reconhecimento, já está ali presente na cabeça e no coração das pessoas aqui, porque a pesquisa demonstrou. Nós temos inúmeros diferenciais, mas eu diria que o fato de ser uma instituição conectada com o mercado, que procura sempre cumprir fielmente as diretrizes curriculares nacionais, a parte regulatória do Ministério da Educação, atender às expectativas de mercado e às demandas dos nossos consumidores. Então, inserir logo cedo os estudantes no mercado de trabalho é o que mais agrega e chama a atenção do nosso público. É interessante esse comprometimento, esse compromisso com a educação e com a formação profissional. Mas eu queria saber de você quais são as estratégias que você traça como inovadoras, que é adotada pela Uninasal, para construir essa credibilidade. Como é alcançar esse reconhecimento, que é um reconhecimento bastante sólido, numa instituição educacional. Então, isso não é um produto que se encontre na prateleira. Isso é um produto que a gente tem que fazer na cabeça e conquistar a mente do aluno. Como é que é isso? Exatamente. Então, a gente está falando de um serviço que é essencial, a gente está falando de educação,
E nós ganhamos o prêmio aí, tanto na modalidade presencial, como também à distância. Então, algumas estratégias inovadoras, quando a gente fala em educação à distância, e por sermos uma instituição inclusiva também, a gente quer dar acesso ao maior número de pessoas à educação superior, à expansão geográfica. Então, eu tive a experiência de viver, como você colocou no início, no Amazonas, que há uma dispersão geográfica muito grande, sem uma educação à distância nas cidades do interior, cujo deslocamento é muito complicado, essas pessoas não teriam acesso. Então, a expansão aí grande que a gente tem é uma forma de levar a nossa marca a diversos lugares do Brasil, já que nós estamos presentes em todos os estados da federação já no presencial. Além disso, também você usar estratégias mostrando os nossos diferenciais acadêmicos e não apenas infraestrutura, corpo docente, que também é de qualidade, mas os nossos projetos acadêmicos. Nilzete, uma coisa que é bem interessante quando a gente olha o trabalho da Nassau é como ela oferece um ambiente acadêmico diferenciado, pelo menos como ela tenta oferecer isso para os seus alunos. E aí a gente está falando de como é que são as abordagens estratégicas da Uninassal para reter o aluno. Não é uma coisa tão simples, o aluno cobra muito, aliás, ele cobra todo dia o produto que você entrega, e aí, como é que você faz para garantir, ou qual é o conceito que a universidade adota para garantir esse conceito de satisfação e aderência com a marca? Primeiro é transformar e levar a nossa missão a todas as áreas da instituição para que ela não fique apenas no papel. Então, do porteiro ao reitor, todos têm que conhecer a missão da instituição, um atendimento de qualidade para que o estudante ele se sinta parte do processo e não apenas um aluno ou um cliente. Então, esse senso de pertencimento vem da possibilidade, da oportunidade que a gente dá a todos os nossos estudantes de participarem de diversos projetos, ligas acadêmicas, projetos de extensão, conhecer os nossos diferenciais. Então, eles se sentem cada vez mais parte de um grupo, feliz com o grupo, sabendo o quanto aqueles diferenciais agregam na sua formação. Isso retém o estudante. Sem falar no núcleo de atendimento ao estudante que nós temos também, os estudantes que têm algum tipo de dificuldade financeira ou acadêmica, nós temos um núcleo específico com psicólogos e pedagogos para dar todo o suporte e procurar atender às necessidades dos nossos estudantes. O que você está me dizendo, a gente pode definir numa palavra, é a construção de uma jornada. É isso que acontece, que não é uma coisa de um dia, não é uma coisa de um ato único, é uma jornada que vai terminar na graduação, é isso que a gente está falando? Um relacionamento que vai além do término da graduação. Enquanto egresso, a gente continua trabalhando com esses estudantes para manter esse senso de pertencimento à família Uninassal. Você fala uma palavra que é bem interessante, que é muito importante, mas é muito difícil. O consumidor, o cliente, o usuário, ter o sentimento de pertencimento. Isso não é todo mundo que consegue. Mas eu queria que você falasse um pouco na questão da prioridade que a universidade dá ao chamado desenvolvimento profissional. É quando o aluno sai da academia, da graduação, né, junto aos seus professores e vai enfrentar o mercado de trabalho. Como é que é esse conceito? Como é que você trabalha isso? Como é que você transporta isso para a cabeça do aluno? Pronto. Primeiro que no primeiro semestre de todas as matrizes curriculares, nós temos uma disciplina chamada Desenvolvimento Pessoal e Trabalhabilidade. Outra disciplina que perpassa todos os currículos também é o empreendedorismo. Então, percebe que a gente começa a desenvolver esse espírito, essa relação com o mercado, esse espírito de pertencimento, esse relacionamento já no primeiro período. Eles avançam no curso. Aí, quando eles terminam, a gente tem a pós-graduação, tem um trabalho da formação continuada, e hoje, nosso núcleo de trabalhabilidade tem as pesquisas lá com todos esses resultados, 8 a cada 10 dos nossos egressos estão empregados. Então, em função das diversas parcerias, nós temos projetos como, por exemplo, você falou assim, a questão de como ele se inserir no mercado. A gente tem um projeto chamado Ser Mais Empreendedor, vinculado à disciplina empreendedorismo. Os alunos fazem um trabalho final e o melhor trabalho ganha R$10 mil. Aí você fala assim, e os outros trabalhos? O que é que acontece? Aí nós criamos uma incubadora digital para que os alunos entrem em CPF e saiam CNPJ. E isso é desenvolvê-los, é prepará-los para o mercado. Na verdade, não é só trabalhar com a pesquisa, não é só trabalhar com a graduação, é trabalhar com o empreendedorismo, que parece uma marca do Grupo C e da Uninassal. Mas eu queria que você falasse um pouco na questão de tecnologia. Para fazer tudo isso que você disse agora, para fazer todo esse engajamento, para fazer todo esse envolvimento e essa sensação de pertencimento, não dá para fazer sem um apoio tecnológico, não dá para fazer sem um investimento pesado em tecnologia. Como é que é isso?
Antes mesmo da pandemia, o Grupo C já tinha esse viés muito forte para tecnologia e inovação. E quando veio a pandemia, nós nos vimos obrigados a, em uma semana, criar métodos de ensino, metodologias diferenciadas para que os estudantes não prejudicassem a sua formação e dessem uma continuidade, naturalmente, ao seu curso. E aí nós criamos um sistema de aprendizagem ubíqua. Então, esse tem um investimento muito forte, é um sistema de aprendizagem disruptivo, né, que envolve muito aí a questão da tecnologia, né, porque é como se fosse um Uninasal sem fronteiras. Então, você tem diversos projetos aí, um deles, por exemplo, você tem um ministro do TST, vou falar que é a minha área, que é trabalhista, além de ser reitora, por formação eu sou advogada, mas estou na área acadêmica já há mais de 30 anos. Então, nossos alunos de todo o Brasil têm a oportunidade de ter uma aula de direito do trabalho com o ministro do TST. Então, onde que quando nós estudamos, Castilho, nós tínhamos a oportunidade de estar conectado? A gente não consegue um ministro e passar em todas as unidades do Brasil, mas se eu reúno a mesma disciplina no mesmo dia e horário, então isso é quebrar barreiras. A questão geográfica, eu acabo eliminando as barreiras geográficas no momento que eu crio um projeto desse. E hoje, inclusive, eu tenho aulas acontecendo aqui presencialmente com o meu professor, os meus alunos, e no mesmo dia e horário eu conecto, por meio da tecnologia, os alunos e os professores de uma universidade lá em Guarulhos. E o professor de lá fala, o professor daqui fala, o aluno daqui conecta com o de lá e vem aquele diálogo. Como é que o TRT4 da Bahia atua nesse caso? O daqui de Pernambuco atua dessa forma. Então, são inúmeros projetos, se você, aí ao longo da nossa conversa a gente pode falar mais, mas assim, você usar a tecnologia, usar esses recursos, os meios digitais e as metodologias acadêmicas para proporcionar uma formação diferenciada e rica e que complemente aí o desenvolvimento dos estudantes. Você diria que a decisão da empresa, da universidade, de trabalhar esse momento de tecnologia foi determinante na hora da pandemia? Você partiu na frente da concorrência, para dizer assim? Você reconhece isso? Você teve como comparar isso vis-à-vis com seus concorrentes? Tenho, e assim, vou te dar um exemplo que me emociona bastante, né? Esse projeto nós lançamos em 2020, no auge da pandemia, que eu estava em Manaus fazendo aí o processo de integração, e nós lançamos o projeto Ubíqua. Mas se você falar para o mercado, temos um projeto Ubíqua, que é isso? Você vai no Google exatamente ver. Então, na verdade, assim, são projetos ligados a um sistema de aprendizagem disruptivo. E aí nós criamos assim, o captação ubíqua. O que era captação ubíqua? Naquele momento, a gente levava para o mercado, para os prospects, nós chamamos, os projetos que nós tínhamos. Pense, estudante, que você vai ter uma disciplina chamada Direito do Trabalho e Direito, Desenvolvimento Pessoal e Trabalhabilidade, que você vai ter aula com um professor internacional e vai receber uma certificação no primeiro período. Pense que você vai ter um empreendedorismo que pode ser premiado e incubar o seu projeto, transformá-lo numa startup, acelerar e você ter o seu negócio antes mesmo de sair da instituição. Quando a gente fez o lançamento desses projetos, mas assim, muito rapidamente, em Manaus, que nós éramos a instituição, estava em primeiro lugar, muito próximo do segundo. Rapidamente nós nos descolamos aí e as pessoas diziam o desejo que os pais pediram para conhecer também, os alunos da casa e os novos estudantes. Então, esse assim, foi um projeto muito acertado. Eu que já passei por várias instituições, conheço inclusive instituições fora do Brasil, eu desconheço uma instituição que tenha um projeto tão inovador, tão disruptivo e que agregue tanto. Porque eu não estou falando apenas da palavra sistema de aprendizagem ubíquo, eu estou falando dos diversos projetos que envolvem tecnologia, metodologias e que agregam a formação dos nossos estudantes. Você tem um fenômeno que é muito comum nas universidades internacionais, do aluno que se graduou, que virou empreendedor e que adquiriu a marca da universidade para si, de voltar a dar um depoimento. Vocês conseguem capturar essas pessoas que cresceram profissionalmente, estudaram na universidade? Vocês conseguem, como é que se diz, reconectar essas pessoas com os novos empreendedores, os alunos? Nossa, inúmeros. É a nossa prova social. Recentemente mesmo, um juiz egresso aqui da Uninasal Graças, a instituição onde eu estou como reitora, está como juiz em Rondônia. Ele fez questão de dar um depoimento, gravou um vídeo falando
a importância da Uninasal, dos diferentes da Uninasal na vida deles. Recentemente, a turma de odontologia acabou de fazer um agradecimento à nossa instituição e outros tantos que a gente recebe no dia da colação de grau, sem falar nos profissionais que estão no mercado e que usam, inclusive fazem a referência, principalmente das primeiras turmas, do que eles receberam e hoje, como eles podem devolver e ajudar no desenvolvimento local e regional. Me diga uma coisa, hoje a gente está trabalhando no mundo, e na educação é um grande desafio, que as novas tecnologias mudam tão rapidamente que em muitas instituições isso é sequer percebido. No seu caso, me parece que você não só percebe, como interfere, como se programa. Mas eu queria que você falasse um pouco como é que é trabalhar com essa mudança, as necessidades e demandas dos estudantes, né? Principalmente a partir do advento da Covid-19. Mudou o conceito no Brasil, mas mudou o conceito em todo o mundo e mudou principalmente na universidade. Como é que você vê isso? Então, eu acho que assim, as mudanças que nós fomos obrigados a adotar por causa da pandemia, passamos a adotar por naturalidade. Então, tem situações, tem projetos que vieram para suprir aquela dificuldade, mas que vieram para ficar. Então, um exemplo desse é a questão das disciplinas híbridas. Então, durante a pandemia, nós trabalhamos muito de forma remota. Não tinha outra forma. Ou não tinha aula, ou era remoto, ou algumas instituições colocaram EAD. Nós, o que era EAD, permaneceu EAD, o que era presencial, era remoto, era ao vivo, era síncronas nas aulas. Depois disso, nesse intervalo, o Ministério da Educação autorizou que as instituições tivessem até 40% de disciplinas de carga horária EAD. Nós não usamos dessa forma. Nós colocamos híbridas. Então, se eu tenho uma disciplina de 60 horas, eu tenho parte da carga horária que é presencial, a maior parte, e apenas uma parte é que eu coloquei EAD. Mas, uma outra mudança que veio para ficar, independentemente, Castilho, das disciplinas serem 100% presenciais ou não, eu tenho lá a minha plataforma com todo o material para os alunos usarem onde quiserem, a hora que quiserem. Nós temos o Yes Play também, nós gravamos cases, vídeos e diversos materiais que eu deixo lá na plataforma que o aluno usa onde e quando desejar. Como é que foi esse retorno ao presencial, essa angústia que os alunos têm, porque a universidade é basicamente uma formação de gente trabalhando com gente, né, se entendendo com gente. Como é que foi a experiência de vocês da volta? Lembrando, uma instituição que investiu fortemente em AD, mas que tinha uma pressão muito forte no presencial. Como é que foi no caso de vocês? Foi boa? Foi bom receber esse pessoal de novo em casa? Como é que foi? Olha, engraçado que quando começamos o regime remoto, por uma obrigatoriedade, né, por uma necessidade, claro. Os alunos reclamavam, quero voltar para o presencial. Quando começamos a retornar, e nós tivemos um cuidado muito grande de voltar de forma gradativa. Certo. Primeiro a parte prática, depois parte da teoria, até voltar 100%. Aí os alunos começaram, não quero voltar, estavam tão acostumados e ficaram. Aí eu vou falar da Newsed, especificamente reitora. Para mim, a universidade, ela tem vida. E a vida da universidade é ver os corredores lotados. É verdade. Eu passar no corredor, encontrar o aluno e na sala, os professores tomar um cafezinho com os professores. Então, assim, e hoje eu já vejo esse movimento de forma muito natural. Então, nós estamos sempre criando espaços diferentes na instituição, situações para que o estudante viva a universidade. Ele esteja fisicamente e também mentalmente ali naquele ambiente. Tem uma coisa que é bem interessante, e isso é uma marca da instituição que a gente observa de fora, que é na questão do projeto social. Eu sempre costumo dizer nas minhas colunas assim, a universidade que não tem projeto social não tem vida externa. E me parece que essa é uma prática que vem crescendo no Brasil, mas eu queria que você falasse um pouco dessa sua experiência de trabalhar com projeto social, que é quando a universidade sai dos muros, ou melhor, sai do seu ambiente acadêmico, ou o que a gente pode dizer, sai do seu ambiente digital e vai para a rua. Como é que tem sido isso com vocês? Então, os projetos sociais, eles fazem parte do DNA do Grupo C. E eu até te falei mais cedo, né? Uma das coisas que também me encantou bastante para migrar, para atuar no Grupo C, esse viés, a valorização do esporte e a valorização dos projetos sociais. Tem um projeto, por exemplo, não sei se você conhece, Mães Esperança.
São pessoas que têm filhos com doenças raras. Geralmente mães que moram sozinhas com seus filhos. Não tem a condição de pagar uma faculdade e não pode se deslocar porque não tem com quem deixar aquele filho. Nós já distribuímos mais de 300 bolsas de 100%, graduação e pós-graduação para essas mães. Nós temos um projeto Bike Sem Barreiras. Eu me emocionei em Manaus quando eu vi uma jovem que teve um acidente, perdeu os movimentos e ela amava as bicicletas. E quando ela se viu numa bicicleta, que é o Bike Sem Barreiras, para pessoas com mobilidade reduzida ou deficientes, ela se emocionou, chorou e emocionou a todos que estavam por perto. Aí nós temos o Praia Sem Barreiras. Quantas pessoas não podem ir até a praia? E nós criamos a calçada, criamos todos os recursos para que os estudantes, os deficientes, na verdade, possam ter acesso. Nós temos a faculdade na comunidade. Então, a gente vai ali no Compass e coloca, ela faz lá testagem de glicose, faz tipagem sanguínea, faz orientação jurídica, orientação psicológica, nutricional. Então, acho que o Grupo C tem muito forte essa questão do social, de devolver um pouco para a sociedade e ter o cuidado, sobretudo, com a população mais vulnerável. Como é que é a receptividade do Grupo C? Vamos... No caso da Uninassal, que é a marca mais forte, o Grupo C é apenas um grupo econômico. É um grupo econômico, né? Mas como é que é a presença da Uninassal fora do Nordeste? A gente falou no começo, diz, olha, a Uninassal hoje é tão grande que ela está nas 4 regiões brasileiras. Mas você consegue identificar perfis de alunos e de comportamentos, por exemplo, na região Sudeste ou diferente da região Nordeste? Como é que tem sido essa experiência, que é uma coisa exitosa, mas basicamente é a incorporação de culturas educacionais bem diferentes. Nós não estamos falando de um país pequeno, nós estamos falando de continente. Como é que foi sido, na sua opinião, como é que você analisa essa integração de plataforma? Primeiro que a gente procura respeitar sempre as diferenças locais e regionais, né? A nossa cultura ela está presente em todas as instituições, mas há particularidades que a gente não pode deixar de seguir. Então, por exemplo, eu não posso deixar de trabalhar questões ligadas à cultura indígena, ao meio ambiente, de forma até mais forte, quando eu estou falando de instituição em Manaus. Isso que você me pergunta é fácil até te responder, porque eu fui diretora de núcleo também, além de reitora, de uma universidade em Guarulhos, que é do Grupo C, e a outra do Rio de Janeiro. E com isso, eu conversei com os alunos, com os professores. Então, há particularidades no comportamento. Por exemplo, os alunos de São Paulo não gostam muito de atendimento presencial, eles usam muito atendimento online. Já que em Recife, o aluno gosta de ser atendido pessoalmente, de estar ali, de ser ouvido. Então, mas nada disso impede a implementação, a receptividade, a aceitação de todos os estudantes e professores. Você falou no começo que a universidade está muito antenada com o mercado de trabalho. Seria interessante a gente conhecer como é a metodologia, ou melhor, como é o desenvolvimento de novos cursos e a inclusão de novas disciplinas. Como é que você trabalha isso? Pronto, então, eu vou aproveitar até já falar aqui, então, para todos que estão nos ouvindo também, ela está sempre pesquisando. Então, a Uninassal, vou falar da nossa instituição, a gente procura revisar o portfólio a cada semestre. Então, se eu tenho um curso que o mercado já não demanda, eu não vou continuar a oferta desse curso. Mas se eu tenho um curso que o mercado tem procurado, como, por exemplo, nós percebemos que começou a ter uma demanda muito grande para profissionais de fonoaudiologia, de terapia ocupacional, que até então eram profissões quase que esquecidas, só as públicas ofertavam. Mas depois da pandemia, criou-se uma equipe multidisciplinar, envolve psicólogos, muitas vezes médicos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, principalmente, não só para os pacientes, né, com TEA, mas também pessoas que desenvolveram outros transtornos aí na pandemia. E nós ofertamos no início do ano terapia ocupacional, foi um sucesso, formamos uma turma muito grande e agora estamos lançando o curso de fonoaudiologia justamente para a nossa clínica de psicologia criar essa equipe multidisciplinar para o atendimento e atendimento da demanda dos mercados. Então, a gente está sempre pesquisando o que é que o mercado demanda, o que é que os alunos querem fazer aqui e fora, o que é que a gente tem a oferecer. Isso é muito interessante porque nós tivemos uma realidade em torno de necessidades da academia, da universidade, em função de uma pandemia que não estava desenhada até 2019. Então, poucas instituições conquistaram isso. E o mais grave, o fato de ser um centro acadêmico, é mais fácil gerenciar a produção de um curso. Imagina você pensar, quer dizer, quando o mercado, você consegue fazer isso. Nós estamos falando de um novo curso de graduação em 2023,
para trabalhar um mercado que surgiu em 2022. Aliás, que surgiu em 2021, que você identificou em 2022, você está colocando isso. É preciso ter muita agilidade, é preciso ter base crítica e operacional, não é? Exato. Até como nós temos um portfólio bem completo, né? Hoje nós temos todos os cursos, então significa que nós temos profissionais de todas as áreas. Então, quando surge uma necessidade, criamos um comitê, né, com profissionais daquela área. Claro, profissionais também que estão, nós temos alguns avaliadores do Ministério da Educação, inclusive eu sou avaliadora também de cursos, e quando a gente faz essa reunião, a gente procura manter a matriz curricular, porque as diretrizes nacionais curriculares, nacionais, elas já estabelecem tudo que tem que ter naquele curso. Então, o que eu vou é criar uma formatação, colocar o nosso modelo, ver o mercado, fazer os ajustes nas emendas, e aí você tem um curso pronto para seguir. É bem interessante isso, porque, por exemplo, nós estamos falando de cursos na área social, mas você é muito forte também na área de tecnologia e na área de saúde. Eu queria que você falasse um pouco disso. Como é que é a presença da Uninasal nessas duas áreas, por exemplo, de saúde e na área de tecnologia? Na área de saúde, hoje a nossa instituição, é Brasil, mas eu vou falar da Uninasal Graças, mas o percentual seria mais ou menos o mesmo. Hoje, nossos estudantes de saúde representam 50% da nossa instituição. Então, o crescimento foi muito grande aí nos cursos de saúde, e como nós temos clínicas para todas as áreas, com laboratórios especializados, clínicas com diversos atendimentos, isso tem atraído muito, além de parcerias com hospitais e clínicas, né, público da saúde. E na área de tecnologia, hoje nós somos a instituição aqui de Recife com o maior número de alunos de tecnologia. Temos a parceria com o Porto Digital, o programa do Embarque Digital também, mas hoje cresceu bastante. E aí eu volto à questão novamente da nossa conexão com o mercado. Então, quando a gente pesquisa, quando a gente sabe o que é que o mercado está buscando, eu faço a revisão da minha matriz curricular. Porque eu tenho autonomia para fazer a alteração da matriz. Verdade. Ou criação de um novo curso, ou reformulação da matriz curricular visando esse atendimento. E quando eu divulgo para o mercado essas mudanças, eu estou trazendo os meus alunos. Por engenharia da computação, até pouco tempo, eram 5 anos. Hoje eu posso oferecer o curso com 4 anos. Então eu digo, mercado, você quer fazer engenharia de computação que até pouco tempo era de 5 anos? Venha fazer conosco, aqui são 4 anos, e eu garanto a mesma formação, que isso está autorizado pelo Ministério da Educação. Uma coisa que certamente quem está nos assistindo pergunta é o seguinte: eu estou numa universidade que está no Brasil inteiro, que tem dezenas de campos, 37, como a gente falou, mas eu posso circular por eles. Por exemplo, se eu quiser circular em Pernambuco e assistir em São Paulo, quiser ir ao Rio de Janeiro, que é na Amazônia, tem uma experiência, como é que é essa integração? Você estimula isso? Ou seja, o fato de eu estar vinculado à base do Recife me permite e autoriza fazer esse intercâmbio? Totalmente. Primeiro que a gente tem a modalidade presencial e à distância, já te permite essa flexibilidade entre modalidades. A nossa matriz curricular, ela é a mesma no presencial em todas as unidades do Grupo C. Então, se hoje surge uma oportunidade de trabalho, nosso estudante do 4º período de enfermagem, ele quer ir para São Paulo, vá, porque você vai dar continuidade exatamente de onde você está aqui na instituição. Então, além da conexão, do entrosamento, que a gente já possibilita aos estudantes entre os estados, a gente possibilita também a mobilidade, caso seja de interesse ou necessidade dos nossos alunos. É um diferencial importante. A gente pode falar de internacional? Sim, nós temos a área de internacionalidade também. Hoje nós temos convênio com algumas instituições fora. A nossa cultura, principalmente aqui no Nordeste castilhano, ainda não é uma cultura tão grande de fazer intercâmbio. Eu tenho observado, já passei por Salvador, por Manaus e agora em Recife, você vê muitos estudantes das instituições públicas com essa preocupação. Claro que tem também a questão financeira, claro, né? Você manter um filho fora do Brasil, a gente sabe que não é fácil. Mas a gente estimula também o intercâmbio, que a gente chama de imersão acadêmica, no Brasil. Então, nós temos um zoológico, Zoonama, lá em Santarém, lá no Pará. Então, os alunos de veterinária de outras regiões do Brasil, eles têm a oportunidade de vivenciar, experienciar lá no Amazonas ou lá no Pará. No campus da universidade. No campus da universidade. Você quer ver outra coisa agora? A gente fez uma parceria com o Tribunal de Justiça, o Juizado Torcedor, que fica na Rua do Futuro. Vai funcionar dentro da Uninasal Graças. Então, eu vou ter audiência de instrução, de conciliação, atendimento. Então, fazer o intercâmbio de estudantes do direito, de outras unidades, que venham passar uma semana dentro de um juizado, isso também é de uma riqueza enorme. José, o tempo passou rápido, mas eu queria encerrar essa conversa da gente perguntando para você o que é que tem de novidade para 2024, já que você está formatando o curso para 2024.
A Uninasal, o mercado é acelerado, corre, a Uninasal não fica atrás. Então, nós estamos aí já em revisão de portfólio para agora, né, 23.2, eu te falei, nós acabamos de lançar fonoaudiologia, outros projetos aí estão no forno e eu espero muito em breve estar aqui contigo, trazendo novidades para o público, para você e mostrando quanto nós estamos conectados com o mercado e com a tecnologia. O tempo passou rápido, a gente podia ter ficado conversando aqui por muito tempo, mas eu queria agradecer a participação da reitora da Uninasal, Nilzete Santiago, nessa conversa que foi tão fluida. É verdade, se me deixasse aqui com você uma noite inteira para falar dos nossos projetos, falar da academia, que é a minha paixão, ficaria, mas infelizmente aí terminou. Eu agradeço a você mais uma vez, a todos que nos assistem, vão nos assistir e me coloco à disposição para outros momentos. Você pode assistir a entrevista completa da professora Nilzete Santiago aqui no YouTube do JC Play. Até o próximo Negócios em Foco, um podcast para falar tudo sobre economia, finanças, tecnologia, educação e empreendedorismo.